Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, prosseguindo com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez para Infraero, para o cargo de profissional de engenharia e manutenção, técnico em mecânica, prova que foi realizada no ano de 2011, questão aí sobre elemento de máquinas, parte especificamente que vai falar sobre relação de transmissão, tá? Tipo de questão aí que com certeza vai cair nos próximos concursos, porque sempre cai, faz parte do seu edital, tá? Então você tem que saber esse tipo de questão, tá? Antes de falarmos da questão propriamente dita, já gostaria de pedir o seu like para que você ajude esse canal a crescer e a alcançar a muito mais pessoas. E também lembrando, se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, porque assim que postarmos novos vídeos, o YouTube irá te informar, tá bom? E você poderá prosseguir assim com os seus estudos, ok? Então olha só, galera, questão de número 48, ele fala o seguinte: para o acionamento de uma máquina por meio de um peão cônico montado no eixo 3 do sistema de transmissão esquematizado abaixo, dispõe-se de um motor de 10 cavalos e 1.800 rotações por minuto, né, que nós conhecemos como RPM. Conhecido o módulo de 2,5 mm do par de engrenagens cilíndricas e os diâmetros primitivos das engrenagens 2, 3 e 4, indicados no esquema, conclui-se que a. O peão do motor tem 19 dentes. B. A rotação do eixo 2 é de 600 rotações por minuto. C. A distância entre os eixos 1 e 2 é de 237,5 mm. Alternativa D. O torque no eixo 3 é igual ao torque do eixo 1, desprezando-se as perdas do sistema. E por fim, alternativa E. A relação de transmissão entre as engrenagens cônicas é 0,33. Então, tá aí uma questão que vai levar um tempinho para a gente fazer, porque vamos analisar todas as alternativas, assim poderemos identificar qual está correta e o porquê das demais estarem incorretas. Como sempre eu tenho falado aqui neste canal, mais importante do que você saber qual alternativa está correta é você saber o porquê as outras alternativas não estarem corretas, né? O porquê delas estarem incorretas, tá? Então, isso obviamente vai fundamentar muito mais os seus conhecimentos, tá bom? E é isso que nós vamos fazer aqui nesta matéria, tá? E deixa eu dar um recado aqui também para vocês, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você participe do nosso canal lá no Telegram, onde nós conseguimos dar um dinamismo maior nas resoluções das questões, coisa que a gente não consegue fazer aqui, inclusive já mencionei várias vezes aqui, porque dá muito trabalho a gente produzir os vídeos, produzir os conteúdos para vocês, e lá a gente consegue destrinchar, né, argumentar melhor sobre os assuntos que nós mencionamos aqui no canal, tá bom? Então, link eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você participe lá do nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo. Então vamos lá? Ele diz o seguinte, inicialmente, né, conhecido o módulo de 2,5 do par de engrenagens cilíndricas e os diâmetros primitivos das engrenagens 2, 3 e 4 indicados no esquema, né, conclui-se que, então temos aí, né, as engrenagens que nos foram apresentadas, né, através da representação esquemática. Então aqui nós temos o eixo 1, né, onde nós temos um motor que está fornecendo ao sistema uma potência de 10 cavalos a uma rotação 1N1, né, de 1.800 rotações por minuto. Temos aqui o eixo, né, que está onde estão acoplados, né, tanto a engrenagem 2 quanto a engrenagem 3. Né, a engrenagem 3 é uma engrenagem cônica, tá? E nós sabemos o seguinte, que o diâmetro primitivo da segunda engrenagem corresponde a 190 milímetros. E nós sabemos o seguinte também, né, que o módulo da engrenagem 1 tem que ser igual ao módulo da engrenagem 2, né, que é igual a 2,5 milímetros. Outra informação que nós temos é o diâmetro primitivo da engrenagem 3, que é essa engrenagem cônica que ele disse que é 100 milímetros.
E o diâmetro primitivo lá da quarta engrenagem, que está acoplada ao eixo 3, é de 300 milímetros. E na saída aqui nós temos uma velocidade de 150 rotações por minuto. São essas informações que nós temos dessas engrenagens, tá? Então na alternativa A ele disse que o peão do motor tem 19 dentes. Então vamos fazer os cálculos para verificar se tal afirmação é correta, tá? Então pegando aqui novamente a representação esquemática que ele nos forneceu, para que possamos calcular o número de dentes da engrenagem do motor, no caso ali o peão, precisaremos descobrir a velocidade do eixo 2, tá? Ou seja, N2. Então vamos lá? Então, estabeleceremos a seguinte relação. N4 sobre N3 é igual ao diâmetro primitivo da terceira engrenagem, ou da engrenagem 3, sobre o diâmetro primitivo da quarta engrenagem. Por que vamos fazer de trás para frente? Porque nós temos a maior quantidade de informações, tá? A gente não vai fazer da primeira para a segunda engrenagem, porque vão faltar informações para nós. Então, como de trás para frente nós temos uma maior quantidade de informações, fica mais fácil para nós acharmos o resultado, tá bom? Como o que nós queremos aqui é inicialmente achar aqui o número de rotações da terceira engrenagem, tá? Porque ela está no mesmo eixo que a segunda engrenagem, ou seja, a velocidade tanto da engrenagem 3 quanto da engrenagem 2 é a mesma, tá? Então olha só, então N3 é igual a N4 vezes o diâmetro primitivo da quarta engrenagem sobre o diâmetro primitivo da terceira engrenagem. O que nós fazemos agora? Substituímos ali os valores, tá? Então, temos aí, vamos dar uma simplificada aqui, ó. Tem 2 zeros aqui em cima, aqui no numerador, e tem 2 zeros aqui no denominador, então a gente corta. Então, a gente tem aqui que o número de rotações aqui da terceira engrenagem é igual a 450 RPM, ou seja, rotações por minuto. E como tanto a engrenagem 3 quanto a engrenagem 2 estão interligadas, né, ou estão sob o mesmo eixo, então N3 é igual a N2, ok? Agora que conhecemos a velocidade do eixo 2, né, N2, podemos determinar o número de dentes do peão através da seguinte relação. N1 sobre N2 é igual a Z2 sobre Z1, tá? Lembrando que Z é o número de dentes da engrenagem. Então a gente pode estabelecer essa relação tanto relacionando a velocidade com o diâmetro quanto a velocidade com o número de dentes, ok? Então prosseguindo aí, como que nós queremos descobrir é o número de dentes da engrenagem 1, ou seja, do peão, né? Lembrando que o peão ali é sempre num par de engrenagens ali é sempre a menor engrenagem, ok? Então, Z1 é igual a Z2 vezes N2 sobre N1, ou seja, Z1, se você perceber aqui, ó, Z1 é igual a Z2 vezes 450 sobre 1800, tá? Por que a gente não substituiu Z2? Porque a gente ainda não sabe quem é Z2, ok? Mas a gente vai descobrir. Então a gente deixa ali em função de Z2, ok? Então, prosseguindo aqui com os nossos cálculos, como que eu vou descobrir quem é Z2? Sabendo que o módulo 1, o módulo da engrenagem 1 tem que ser igual ao módulo da engrenagem 2, porque as duas estão acopladas, né? Então, e são igual a 2,5 milímetros, né? Então nós temos o seguinte, o que nós sabemos? Ou temos que saber, na verdade, né? Que o módulo é igual ao diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes, tá? Então, em posse dessa informação, a gente consegue aqui descobrir o número de dentes, tá? Então, o número de dentes da engrenagem 2 é igual ao diâmetro primitivo da engrenagem 2 dividido pelo módulo da engrenagem 2, né? Que é 2,5 milímetros. Substituindo aí, nós teremos que Z2, que é o número de dentes da segunda engrenagem, é igual a 190 milímetros dividido por 2,5 milímetros. Então, o número de dentes da segunda engrenagem é igual a 76, ok? Então, agora basta substituirmos lá naquela formulazinha, né, que nós tínhamos descoberto que Z1 era igual a Z2 vezes 450 dividido por
1.800. Então, substituindo aí, então Z1 é igual a 76 vezes 450 dividido por 1.800. Assim sendo, Z1 é igual a 34.200 dividido por 1.800. Vamos simplificar, tem 2 zeros aí no numerador, a gente corta com 2 zeros no denominador. Então a gente tem aqui que Z1 é igual a 342 dividido por 18, que é igual a 19 dentes, tá? E o que você se lembra que aqui falava na alternativa A? Falava que o peão, né, que é a menor engrenagem, do motor tem 19 dentes, ou seja, corretíssimo. A alternativa A é a alternativa correta. Iremos prosseguir, obviamente, para entendermos o porquê das demais alternativas estarem incorretas, tá bom? Mas deixa eu deixar um recado aqui para vocês, tá? Quem quiser aprender mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso super kit de apostilas volume 1. Inclusive tem lá a apostila de elemento de máquinas com a resolução de diversas questões como esta, tá? De diversas bancas como Petrobras, Marinha, Aeronáutica, para que você possa treinar, tá? Tá lá a resolução passo a passo e assim você se preparar para os próximos concursos, tá? Lembrando aí que ao todo são mais de 320 questões ali resolvidas detalhadamente, tá? Para mais informações, link aqui embaixo na descrição, ok? Então vamos prosseguir com a nossa resolução. Já na alternativa B, ele falou que a rotação do eixo 2 é de 600 rotações por minuto, ou seja, 600 RPMs, né? Então olha só, pessoal, e vimos que não, que já calculamos isso, né? Vimos que a rotação do eixo 2, que na verdade corresponde à mesma velocidade da engrenagem 3, ou seja, 450 rotações por minuto, fazendo com que assim a alternativa B esteja incorreta. Já na alternativa C, ele disse que a distância entre os eixos 1 e 2 é de 237,5 milímetros, tá? Então vejamos o que vem a ser isso, distância entre os eixos, tá? Então temos aí os eixos da primeira engrenagem, né, que está ali acoplada ao motor, e da segunda engrenagem, tá? Representada respectivamente ali pela vertical azul e pela vertical em vermelho, tá? Então temos aqui a distância entre os eixos, né? Que na verdade ali é a soma dos raios das duas engrenagens, ou seja, a metade dos dois diâmetros. Sabendo que o diâmetro primitivo 2 é igual a 190 milímetros, mas eu não sei quem é o diâmetro primitivo da primeira engrenagem, né? Iremos utilizar aquela mesma fórmula que já vimos anteriormente, né? Que o módulo da engrenagem é igual ao diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes, ok? Prosseguindo aí com os nossos cálculos, então o diâmetro primitivo lá da primeira engrenagem é igual ao módulo desta vezes o número de dentes dessa primeira engrenagem que nós já calculamos lá na alternativa A. Se lembra disso? Então o diâmetro primitivo da primeira engrenagem é igual a 2,5 vezes 19, que é igual a 47,5 milímetros. Esse é o diâmetro desta engrenagem, ok? Agora perceba que a distância entre os centros, como já mencionamos, é a soma dos raios destas, que na verdade ali é a divisão do diâmetro primitivo, né, por 2, né? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, teremos então que a distância entre os centros é igual a 47,5 dividido por 2 mais 190 dividido por 2. Assim teremos que a distância entre os centros é igual a 118,75 milímetros, fazendo com que a alternativa C também esteja incorreta. Já na alternativa D, ele disse que o torque no eixo 3 é igual ao torque do eixo 1, desprezando-se as perdas do sistema. Bem, pessoal, o que nós precisamos saber para resolver essa alternativa? Temos que saber o seguinte, que a potência que está sendo ali ofertada no sistema é igual ao torque vezes a velocidade angular, tá? E o que a gente precisa saber? Você tem que perceber o seguinte, como a potência ela é constante, né, desprezando as perdas ali do sistema, se a velocidade angular diminuir, necessariamente
tá? O torque aumentará e vice-versa, tá? Então, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro tem que aumentar porque a potência é constante. E logo, como a velocidade na saída é menor que a da entrada, o seu torque será maior. Ou seja, o torque lá na quarta engrenagem, no eixo de saída, ele é maior que no de entrada, tá bom? Fazendo com que assim a alternativa D esteja incorreta, ok? Essa alternativa é completamente conceitual, você não precisa fazer cálculo nenhum, mas você precisa saber disso, tá? Então olha só, já na alternativa E, ele fala que a relação de transmissão entre as engrenagens cônicas é 0,33. Está aqui uma alternativa que poderia derrubar algumas pessoas, né? Porque o que você precisa saber? A gente tem aqui o par de engrenagens cônicas, tá? A gente tem aqui a engrenagem que está sendo movida e a gente aqui tem a engrenagem que é a motora, ok? E como que se dá a relação entre as engrenagens, tá? A relação vai ser assim, a movida pela motora, tá? A movida dividida pela motora, ou seja, 300 milímetros dividido por 100 milímetros, né, que são os diâmetros respectivos destas, ou seja, uma relação de transmissão igual a 3, tá? Se você invertesse a ordem, você iria encontrar 0,33, o que poderia te induzir ao erro, tá? Então tem que ficar atento também nesse tipo de questão, fazendo com que assim a alternativa E esteja incorreta, tá bom? E como já vimos, das alternativas apresentadas, a que está correta, a alternativa A de aprovado. O peão do motor tem 19 dentes, ok? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curta, comente, também compartilhe. Não se esquecendo de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima!